Salve pessoal, tudo bem? Essa aqui é a leitura para Gêmeos, para junho de 2026. Saímos com a carta do carro no centro da tiragem, né, como arcano principal do mês. O carro, ele denota aqui uma questão de agilidade, tá? No sentido de ser um mês com bastante coisa acontecendo, com bastante movimentos, com bastante coisas para gerenciar como um todo, talvez coisas para ressignificar também, no sentido de processos terapêuticos em si. E aqui a gente tem um movimento que acontece também numa proporção de ser de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais coisa você desenrolar no seu mundo interno, mais coisa vai estar desenrolando na vida objetiva, né, no mundo externo. Até porque o externo é um reflexo do que a gente tem dentro, tá? Então, graças a essa estrutura, a gente tem aqui o arcano do carro no meio, no centro da tiragem, e na parte da energia de base a gente tem um 9 de espadas, tá? Então esse 9 de espadas é um arcano que ele tá trazendo uma necessidade de cuidado excepcional esse mês com a sua mente, no sentido do auto-julgamento, né? No sentido do que é que você pode acabar se perdendo, questionando demais, se julgando demais, analisando demais coisas que não precisavam ser tão analisadas assim, porque você tem uma tendência muito forte a entrar num julgamento quanto a si mesmo, né? Quanto às coisas que você está descobrindo que ainda existem dentro de você. E no fundo, quando a gente descobre alguma questão de sombra, quando a gente descobre alguma questão negativa, a gente só precisa do reconhecimento, né? Porque aí com o reconhecimento a gente consegue integrar aqueles aspectos e a gente consegue se mover usando da sombra como uma parte que constitui, né, a totalidade, como uma parte integrante, e usando ela também como proteção e como insumo de força, né? Então, para se chegar nisso, né, para integrar as sombras como um todo, você não pode ter julgamento, porque o julgamento vai te afastar dela, e afastando você dela, ou ela de você, ou as duas coisas, né, na verdade, você não consegue fazer esse trabalho de integração. Para ter essa integração, você não pode ter nenhum tipo de julgamento, né? Então, o que dá trabalho de verdade, muitas das vezes, não é nem reconhecer e olhar a sombra, é não entrar no julgamento, né? Ou chegar a nível de perceber que o julgamento que você tem em relação àquele aspecto seu não resolve nada e que você só precisa tratar os aspectos negativos com aceitação, com amor, buscando realmente a integração, tá? Esse mês a gente tem um movimento também de dualidade nos relacionamentos, tá? Do mesmo jeito que tem coisa nova surgindo, tem coisa antiga indo embora. E aqui a gente tem decepção e frustração, principalmente a energias de apego, né? Porque tem pessoas aí no seu cotidiano, não necessariamente somente relacionamento afetivo, mas tem coisas aí que estão orbitando, né, energias de pessoas que estão orbitando aí o seu centro, a sua vida, que você já percebia, você já sabia quem era a pessoa, você já sabia o que ela estava trazendo para você, ou o que tinha de complicado ali, ou o que tinha ali que não contribuía com o estilo de vida que você quer levar. E você foi deixando, você foi levando, você foi tentando gerenciar e não foi percebendo que nisso você estava se apegando à pessoa ou à situação ou aquele meio, ou se apegando a possibilidades do que poderia vir a ser e nunca veio a ser de fato. E aí agora, para soltar tudo isso, dói se você tiver apego ao que você criou dentro da sua mente, né? Se você não tiver apego, ou mesmo que exista apego, se você começar a buscar conscientemente por soltar esse apego, por deixar ele de lado, por deixar fluir, a tendência é que você não entre no sofrimento. O 5 de copas, apesar de ser uma carta negativa, ele traz um aprendizado muito positivo, né? Que você pode olhar pela imagem, a gente tem 3 taças caídas, né, vazias, e 2 que estão de pé. Essas 2 que estão de pé estão simbolizando o quê? O 2 de copas. E o 2 de copas é uma carta positiva, é uma carta que fala de novos encontros, é uma carta que fala de trocas, é uma carta que pode estar falando de um feeling de início de romance, ou daquele feeling de início quando você começa a conhecer uma pessoa, mesmo que não seja para romance, né? Pode ser para relacionamento de amizade mesmo.
E aqui o aprendizado quanto a isso é que em todo momento, né, de decepção, de baixa emocional, de frustração, existe oportunidade para renovação. Só que o que que acontece na maioria das vezes? Olha aqui a direção do olhar. Tá para onde? Olha a perspectiva. Tá olhando só para o negativo. Então, olhar para o positivo é uma coisa de fazer esforço, né? É fazer esforço para olhar para aquilo que realmente contribui com você, ou para aquilo que vai te trazer essa renovação. Até porque a tendência natural da nossa mente, da mente do ser humano, é realmente olhar para o negativo. A nossa mente ela foi moldada para dar mais valor aos riscos, até por uma questão de sobrevivência. Então, olhar para o negativo, dar vazão ao negativo, colocar o foco no negativo é instintivo. A gente não precisa fazer força para conseguir fazer isso. Olhar para o positivo é que realmente precisa, é uma coisa, um hábito que precisa se exercitar, tá? Então fica a dica aí quanto a esse ponto. Já o arcano dos amantes, que inclusive é o arcano de regência do signo de Gêmeos, né? Que não necessariamente fala sobre romance, mas fala sobre escolhas e decisões. Ele tá falando de mudança de caminhos nesse mês, tá? Tem coisas aí que você vai ter que decidir, você vai ter que optar por um caminho ou outro, por manter uma pessoa perto, ou perto de verdade, ou se distanciar, por dar uma nova chance ou encerrar, por seguir um caminho profissional ou outro, por dar mais foco, né, na vida pessoal ou mais foco na vida profissional. Tem várias decisões, várias escolhas aqui. E a questão o que esse arcano pode trazer de peso de verdade não é necessariamente quanto escolher o certo ou escolher o errado, é quanto a não conseguir escolher. Né? Porque isso faz com que você vá empurrando as coisas com a barriga. E aí a coisa acumula, acumula, acumula até a hora que a situação acaba decidindo por você. Então, o grande ponto aqui do arcano dos amantes para esse mês, para Gêmeos, a questão é o seguinte: não escolher, não decidir nada, já é uma decisão. Né? E aí, quando a gente não escolhe, quando a gente não decide, a gente está deixando a situação ou as outras pessoas ou outros elementos decidirem por a gente. E quando a gente faz isso, a gente não aprende nada. Essa que é a grande questão. Quando você está aqui numa bifurcação, num entroncamento na vida, sem saber para onde você vai, mesmo que você escolha uma coisa que não seja o melhor, mesmo que você faça uma escolha que vai te dar mais trabalho, você extrai aprendizado com aquela escolha. Você cresce, você se desenvolve, você vai além, você extrai aprendizados de uma forma para você não repetir aquele erro de novo. Agora, quando você deixa as situações ou as outras pessoas decidirem por você, você não aprende nada. E aí é isso que precisa ser priorizado, né? Porque o aprendizado, que é algo que Gêmeos é um signo que costuma priorizar bastante, dar bastante importância, ele sempre está aí disponível. Né? E aí, é isso que precisa ser priorizado, né? Nisso é que você precisa raciocinar. Não é em qual é o caminho certo ou qual é o caminho errado, qual é o melhor caminho ou qual é o pior. É onde que você tem mais aprendizado a agregar. Esse é o caminho certo para você. E às vezes, isso pode ser até numa escolha que a princípio você não faria por achar que aquela escolha vai te dar mais trabalho. Dá mais trabalho, mas também extrai mais aprendizado, tá? 6 de copas como arcano de aconselhamento para esse mês, né, que é um arcano de renovação afetiva, né, falo de uma energia muito bonita aí, principalmente de acolhimento, tá? Essa renovação afetiva, ela não necessariamente está nas pessoas novas ou nas pessoas que vão chegar para você esse mês, mas está nas pessoas com as quais você já tem algum laço de confiança, de confiabilidade, já tem algum laço de intimidade. É com essas pessoas que você tem que se confidenciar. É com essas pessoas que você precisa contar nos seus momentos de dúvida, para contar os seus planos, ou para desabafar, ou para o que quer que seja. É nas conexões que já são verdadeiras. E às vezes elas podem estar voltando aí, no sentido de ser pessoas até que já tinham algum tempo que você não falava, ou não conversava, ou vocês não se viam, e por aí vai. Até porque a amizade, quando ela é verdadeira, ela não depende de contato prolongado, de contato constante. Ela simplesmente existe, né? Então fica a dica quanto a isso, porque é algo que você precisa buscar esse mês, inclusive para tirar o peso aí das questões que você vai estar ressignificando nesse mês como um todo. Nós temos nas laterais, de um lado, a gente tem o As de Copas com 6 de ouros, tá? Isso aqui é uma armadilha mental de buscar ser beneficiado de uma forma. Na verdade, eu vou falar a coisa a grosso modo do jeito que ela é, né? O 6 de ouros, que é uma carta que pode ser positiva, ele também fala de uma posição, quando ela tá negativa, como é o caso aqui, de estar mendigando alguma coisa. E às vezes, nesse período de tempo, nesse período dos desafios desse mês,
Pode ser que você não esteja necessariamente mendigando dinheiro. Às vezes no financeiro, a sua vida tá boa, mas você pode estar mendigando isso aqui. É a abertura afetiva das pessoas. Ou para que elas estejam abertas a você, ou para que você esteja abertas a elas, né? Dependendo da dinâmica aí da relação, como estiver se apresentando. Então, onde tiver expectativa afetiva, tá? É importante tomar bastante cuidado com isso, porque se você entra nessa energia aqui, você entra numa energia de escassez, que apesar de não ser uma escassez financeira, é uma escassez afetiva, que tende ao longo do tempo a contribuir, né, trazendo uma energia de escassez para o teu campo, que pode ser convertida, né, dependendo da intensidade com a qual isso acontece, pode ser convertida para uma escassez financeira ou para algum outro tipo de escassez, tá? Então toma bastante cuidado aqui com essa armadilha, porque no meio de tanta pressão interna, você pode acabar caindo nesse ponto. Outra coisa que falando das emoções, tá? A gente tem do outro lado, a gente tem 2 de espadas com o arcano do Rei de Copas. Pode ver que aqui no 2 de espadas a gente também tem bastante água, né, no fundo, só que a pessoa tá de costas. Então, essa mensagem de não olhar para as emoções, de estar de costas para as emoções, de não conseguir reconhecer o que tá ali ou tá ligando, é o que traz, muitas das vezes, essa postura de não saber para qual caminho ir, né, de estar com os olhos vendados, de não conseguir reconhecer a verdade. E aí, quando a gente não reconhece, a gente não consegue trabalhar sobre a questão, né? A gente nunca vai conseguir mudar ou transformar alguma situação que você não reconhece primeiro. Primeiro tem que ter o reconhecimento. Sem o reconhecimento, na negação, você não vai para lado nenhum, você simplesmente fica com a vida travada. E o Rei de Copas, por sua vez, ele tá me falando aqui que é muito mais uma projeção de medo de não saber lidar com o que você vai achar uma vez que você olhar para as águas internas, uma vez que você olhar para as emoções como um todo. Porque parece que você pensou tanto sobre a situação que a sua mente parou de funcionar. Só que você não precisava pensar, você não precisava analisar, você não precisava ter soluções imediatas. Você só precisava olhar para aquilo e reconhecer o que é. Então o Rei de Copas, que é a figura de domínio, né, das emoções, no sentido não do controle, não da repressão, mas da sabedoria, né, de lidar com as emoções, o que ele está dizendo aqui para você é que você já tem muito mais habilidade de lidar com as próprias emoções do que o que você está reconhecendo. E você não está reconhecendo porque você se negou a olhar para elas. Se você tivesse olhado para elas, você não estaria nesse ponto, tá? Então aqui para destravar, para desbloquear esse fluxo, a única coisa que se requer é realmente reconhecimento. E aí precisa de olhar para a coisa do jeito que ela é, para você conseguir reconhecer dentro de você que você já tinha habilidade para lidar com aquela situação ou com aquele conteúdo interno antes mesmo dele acontecer, né? Só que o seu medo fez com que você ficasse no excesso de projeções e no excesso de análise e acabou não reconhecendo a coisa do jeito que ela era. Ou acabou não olhando para a coisa do jeito que ela era, que era a única coisa que precisava realmente fazer para resolver o problema.